Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Hoje estudando o capítulo do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Queria agradecer ao Cláudio, ao Rui e a todos que estão assistindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, vamos já iniciar a leitura, mas primeiro me permita saudar você, Eric, Cláudio Costa, que estão aqui no estúdio conosco para este estudo, e você de casa, que pode compartilhar este momento de reflexão, de análise, utilizando o chat, postando as suas considerações, as suas dúvidas, as interpretações que podemos trocar à luz desse magnífico livro que compõe o corpo das obras fundamentais da doutrina espírita, cujo título não é sequer muito conhecido na sua completude: O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, amigos, desde o título nós vamos repensar o Espiritismo na sua feição experimental, no seu caráter científico, e daí, para melhor compreender a sua filosofia e as consequências que dela dimanam, com um melhor aprendizado em favor do nosso progresso espiritual. Então, uma coisa ainda pouco entendida entre nós, que nós precisamos nos atualizar buscando Kardec, buscando a metodologia, a ciência espírita depositadas em O Livro dos Médiuns, é o papel do médium nas comunicações. E este capítulo 19 agasalha exatamente essa temática para que nós possamos avaliar as nossas práticas, ressignificar os nossos conceitos, as aplicações, tendo em vista o que os espíritos, na verdade, os espíritos superiores, coletivamente, ensinaram a Kardec, e Kardec nos transmite por esta obra organizada. Vejamos, enfim, o texto do capítulo 19, que começa já com uma série de perguntas dirigidas aos espíritos sobre a influência do médium nas comunicações, a influência entendida como do espírito do médium nas comunicações. Vamos então à primeira pergunta, isso está numerado, né, como item 223 do livro. No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiuns escreventes. Então, nesta primeira questão, nós observamos que o exercício da faculdade é correspondente a uma alteração fisiológica, na maioria dos casos, leve ou moderada, e que sempre despende uma certa quantidade de energia, conquanto não seja puramente fisiológica ou orgânica, envolvendo ainda o corpo fluídico, envolve desgaste que precisa ser recomposto
adequadamente. Alguma observação, amigos? Então vamos em frente. O Cláudio, por favor. Eu acredito que haja mais perguntas, eu não me lembro bem, mas isso é como tudo aí a respeito de médiums, né? Varia ao infinito. A observação desses detalhes aí num pequeno grupo ou num grupo de médiums atuantes é fundamental. Vamos ver ali, acho que dá para aprofundar um pouco mais depois. Muito bem, então sigamos. Segunda pergunta. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Resposta: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles, então, vos falam como espíritos e não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Resposta: os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Retornando, meus amigos, à questão de número 2, a segunda, a resposta é muito instrutiva, contendo alguns conceitos que ainda não tivemos a oportunidade de abordar no próprio livro, que os explora mais adiante. Então, eu chamo a atenção, em primeiro lugar, com relação à visita das almas de pessoas vivas. Isso significa que, ao largo de toda a experimentação de Allan Kardec, ele teve oportunidade, tanto na sociedade parisiense, como em outros grupos, mediante evocação, receber a comunicação de pessoas encarnadas e não apenas de desencarnados. Esclarecendo que, por evocação, entendemos o chamado nominal de um ser conhecido, contemporâneo, com o qual se conviveu e se pode dizer familiar daquele grupo ou de um ou outro membro de grupo prático espírita. Então, essa experiência ela pode ser reproduzida ainda hoje nas sessões espíritas. A evocação de espíritos encarnados é possível? Sim, diversos exemplos colhemos em Kardec. É interessante isso, né? Que aí nessa pergunta fala de vários tipos de comunicação que um espírito encarnado pode ter, né? Primeiro, o próprio médium se comunicar. Então, o próprio médium pode interferir na comunicação, né? Seja no estado normal, né? Quando, por exemplo, o médium psicografa uma mensagem de um espírito e deixa ali na mensagem o colorido dele, né? O tom dele. Seja no sonambulismo, estado sonambúlico, o médium se emancipa e ele dá uma comunicação no estado sonambúlico.
ou quando a pessoa está dormindo, né, ou repousando de alguma forma e vai se comunicar a lures, né, em outro médium. Então você veja que é isso que hoje em dia, né, o pessoal costuma chamar de animismo, né? Embora Kardec não tenha usado esse termo. Mas quando se usa animismo, hoje em dia no movimento espírita, está se falando da interferência de um médium de alguma forma na comunicação, seja em estado sonambúlico ou seja no estado psicografando e tudo mais. O Eric foi feliz em lembrar dessa, mas nós vamos chegar em outros capítulos aí que tratam mais dessa. A gente tem duas dificuldades hoje, eu falo por mim, lidando com médiuns. Uma que você tem o desconhecimento doutrinário, de ponta a ponta, né? As pessoas não acreditando nessas possibilidades de comunicação nem dos espíritos, imagine se acreditariam serem capazes de comunicar encarnados como espíritos, né? E o próprio médios ou os próprios grupos que também têm essa dificuldade por ignorância. A gente tem trabalhado muito, peneirado muito aí alguns artigos da Revista Espírita, né? E muitos tocam nesse assunto aí de comunicações de espíritos encarnados. A experiência nos mostra muitas vezes também essa possibilidade quase que natural da interferência, não diria interferência, da participação do espírito do médium na própria comunicação de outro espírito. Porque a gente sabe que há uma luta interna ali, silenciosa, vamos dizer, consciencial do médium, porque está se passando através dele ideias, opiniões, descrições que são contra o que ele às vezes até conhece ou contra aquilo que ele acredita. Então a gente, quando percebeu isso em algumas situações, a gente começou a ter um pouco mais de cuidado, mais de delicadeza para trabalhar as narrativas dos médiuns e as conversas com os médiuns, por causa do dano dessa palavra animismo. Essa palavra mal explicada, mal exemplificada e mal utilizada no meio espírita tem sido causa de muitos transtornos, talvez até, vamos dizer assim, impedindo que médiuns cresçam, que médiuns se formem bem informados, pela falta do conhecimento doutrinário e por essas imposições, às vezes, errôneas, principalmente dessas palavras aí. Então, o animismo é uma coisa hoje que a gente sabe, ou pelo menos tenta acompanhar, particularmente natural na vida de um médium. Quase todos os grandes médiuns aí são unânimes em dizer que as ideias passadas nas mensagens podem ser no máximo 70%, 80% do espírito, mas as cores, como diz o Eric aí, o colorido, às vezes o palavreado é do médium e deixa, às vezes, um sentido, às vezes, ambíguo ali. A gente tem conseguido contornar isso com a facilidade que a gente tem aqui de trabalhar com pequenos grupos e com médiuns com quem a gente tem convivência praticamente diária. Então, é quase que natural que a gente veja ali o que é do médium e o que é do espírito e o que pode ser aproveitado. E assim a gente passou a ter um pouco mais de capacidade, vamos dizer assim, de utilizar o trabalho do médium sem, às vezes, esses termos utilizados pejorativamente, como essa questão do animismo, uma coisa absolutamente natural, inerente a todos os seres, e que no meio espírita tomou uma conotação de engodo, de enganação, e causa muitas dificuldades nos grupos aí. Possibilidade está aí, existem, tá? Como diz aí, se as comunicações todas seriam do espírito do médium, o que impediria do espírito de outras pessoas passarem também as suas mensagens? Então, o pessoal que tentou contradizer, ou tenta ainda contradizer
os aspectos básicos doutrinários aí, fundamentais da doutrina, pecam novamente pelo mesmo erro dos que tentaram, na época de Kardec, subverter ou até deturpar a doutrina, né? Bem claro que está aí, é a possibilidade A, talvez aconteça muito mais do que a gente imagina. Nós temos aqui algumas peculiaridades com o trabalho mediúnico, que às vezes a gente leva alguns minutos para descobrir que nós estamos falando com um espírito e não com um médium. Tal a naturalidade de alguns médiuns aqui. E algumas vezes a gente também consegue perceber que, pela constância no estudo, pelo esforço próprio de autoconhecimento, pela dedicação, às vezes o próprio médium, ou seja, o espírito do médium capta melhor o que foi aprendido e ele fala por si ali como se fosse naturalmente o médium falando. São nuances que a gente vai com o tempo pegando dentro de um grupo ou de um trabalho contínuo. Bom, é importante, então, esclarecermos, inclusive, aqueles que iniciam seus estudos espíritas, no sentido de facilitar a compreensão dessa expressão do espírito do médium. É que, obviamente, o médium tem espírito, ele é um espírito encarnado. O que acontece é que ele, emancipado do corpo físico, ele tem um grau de percepção, de lucidez ou de consciência expandido, alterado, diferente daquele que ele utiliza encarnado em vigília. Então, de uma maneira, como os amigos falaram, natural, ele em transe, ele num estado de emancipação ou de sonambulismo, ele pode comunicar durante a sessão, dando a impressão de que é um espírito desencarnado. Mas, na verdade, é ele próprio, na sua versão maior, espiritual, mais lúcida, dada a sua emancipação naquele momento de passar a comunicação. Então, isto nem sempre pode ser tomado como um sinal de fraude, um sinal de fingimento em absoluto. É um espírito como outro qualquer, dando comunicação na sessão prática. Se ele é o ocupante do corpo físico que se reconhece como médium, é preciso tratá-lo com a presunção de boa-fé. Porque o que se recusa à luz do Espiritismo é o fingimento como tal doloso, proposital. É aquilo que o médium, estando no estágio, no estado normal de vigília, como encarnado, ele quer passar como se fosse outra pessoa. Não é? Então ele diz: olha, eu vou tapear esse povo aqui, eu quero que eles acreditem que é um desencarnado que está falando, mas eu vou fazer uma vozinha diferente e vou passar a ideia que eu, como encarnado, quero. Então, isto é que é lesivo, isso que não pode acontecer, que é manipulação, é má-fé. E o movimento achou por bem denominar isso de animismo. E isso aí confunde teoricamente, porque na sua origem, etimologicamente, animismo nos remete a qualquer manifestação do eu espiritual. E isso, na mediunidade, como os amigos falaram, jamais vai estar afastado num fenômeno legítimo, sem fraude, sem má-fé. O médium, consciente ou inconscientemente, vai transmitir nas comunicações de que seja portador, em certa medida, alguns dos seus caracteres, porque
esses seus caracteres são sempre manejados como elementos de comunicação intermediários pelos espíritos comunicantes, pelos terceiros que, por seu intermédio, transmitem os seus ditados. Então, muito cuidado quando ouvir falar por aí em animismo, porque há uma tendência de equipará-lo indevidamente a fingimento, fraude, má-fé do médium, certo? E não é sempre assim. Só para complementar aí, a gente precisa ter muita atenção nessa questão, que quase sempre, ou se não sempre, os espíritos comunicantes têm que retirar do arcabouço do médium aquilo com que vão trabalhar. Não há mágica nisso, como a gente imaginava, ou como muitos pretensos pensam, de que o espírito simplesmente toma o corpo do médium e faz o que bem entende. A mediunidade bem trabalhada é uma parceria, embora o médium seja um instrumento ali quase que passivo, mas nunca inerte. E os espíritos comunicantes, dependendo do grau de percepção daquele médium, vai trabalhar com aquilo que o médium tem. Muitas vezes, como foi bem dito aí, pessoalmente o médium é menos conhecedor ou tem menos condições do que o seu próprio espírito. Então, são sempre coisas pontuais que foram deixadas de lado e que a doutrina vai descortinando pouco a pouco aí. É um trabalho em conjunto, é um trabalho, vamos dizer assim, quase que único. Quando se pensou em se... O próprio Kardec, quando pensou em classificar as questões mediúnicas, os tipos de médium e tal, ele deixou bem claro que fazia aquilo didaticamente, mas que seria impossível abarcar todas as nuances e todas as condições de um trabalho mediúnico, né? Tanto da parte do médium quanto da parte dos espíritos que estão atuando ali. Agora, é importante ponderar, Cláudio, que o inverso também acontece, ou a equiparação em qualidade de conhecimentos, né, do médium e do desencarnado, porque o médium, como espírito, terá vivido também várias vezes, está num certo grau de progresso, e ele, emancipado, pode dar excelentes informações instrutivas, ditados instrutivos. Então, não podemos formar preconceito de que o espírito do médium sempre será menos clarividente, menos é, é, sábio ou benevolente que um espírito desencarnado. Muitas vezes, como ensina Kardec, foram os sonâmbulos com que teve oportunidade de trabalhar fonte riquíssima de instruções para formar a doutrina espírita a partir de todo o conhecimento integral que acumulavam pelo ciclo de suas sucessivas vidas ou reencarnações, os espíritos encarnados que se comunicavam, inclusive o dos médiuns. Vamos à terceira questão. Na sequência, desenvolvendo ainda o mesmo tema, Kardec pergunta: como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Resposta: pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que, principalmente, o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo: estuda e observa. Nota de Kardec. Quando uma pessoa nos fala
distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns. Então, observem, amigos, por essa instrução dos espíritos, a nossa responsabilidade de termos um preparo para observação e análise de discursos, de linguagem, para podermos discernir, quando útil, evidentemente, para fins de identidade, para fins de certas utilidades familiares, a origem, a fonte da comunicação, se do espírito do médium ou de um terceiro, possivelmente desencarnado. É preciso um trabalho meticuloso, né, de estudo, de observação, como aí é dito, sem que possamos já entusiasmados comemorar que quem se corresponde é tal ou qual. É preciso que se tenha familiaridade com as comunicações do espírito do médium, quando ele é um médium sonâmbulo, por exemplo, ou seja, que transmite comunicações sempre na emancipação, em que nós temos essa dupla possibilidade sempre mesclada, sempre intercalada. O médium sonâmbulo, ora está comunicando o que ele vê, o que ele quer, o que ele sabe, no estado de emancipação, ora ele serve, né, de médium propriamente dito, daqueles que o rodeiam, estando desencarnados, e por seu intermédio produzindo ditados. Então, vejam que não é algo aí que sugira uma imediata categorização, né? É ou não é, tal, requer análise. Requer análise, né? E muitas vezes dá para distinguir realmente pelo estudo, né? Quando, por exemplo, a comunicação fala de coisas que o médium está muito acima da inteligência do médium, o médium não poderia saber, né? Quando é no estado normal, né? Quando está no estado sonambúlico, muitas vezes o próprio espírito sonâmbulo ele deixa claro que está repassando uma informação, né? E às vezes nem é útil distinguir, né? Às vezes, se a comunicação é boa, você pode aproveitar sendo no médium ou não, né? Depende do caso, né? Se for, por exemplo, um objetivo de se comunicar com um parente, aí vai ser importante distinguir, claramente, né? E aí, quando é parente, nós vamos observar que no próprio conteúdo da comunicação vão surgir determinadas informações que nos levam a ter essa verossimilhança, que conduz à certeza de se tratar do familiar desencarnado e não simplesmente do espírito do médium que se comunica nessa emancipação. Oi, Cláudio. É muito interessante essa questão, porque a gente passa por ela quase que constante, viu, Rui? E amigos aí. A comunicação com familiares através de um médium, ela é preenchida de cores belíssimas quando se para observar. Porque, por exemplo, a maioria dos médiuns que transmite uma comunicação de um familiar para uma pessoa, mesmo que ele seja do círculo familiar, ele geralmente não conviveu com aquela pessoa, a ponto de saber, por exemplo, de detalhes que ocorreram entre o comunicante em espírito e aquele a quem está sendo dirigida a coisa. Porque geralmente há alguns anos de desencarne aí, onde o médium, mesmo o familiar, não participou daquelas questões, não vivenciou junto aquelas questões. Então, essa comunicação que nós chamamos aí com os familiares, ela é riquíssima nisso. E muitas vezes, por exemplo, a gente recebeu comunicações de familiares ou participamos de comunicações levadas a famílias por intermédio de médiuns absolutamente desconhecidos, tanto daquele
que se comunicava quanto daquele que recebia a comunicação. E quando você senta para conversar com a pessoa que recebeu a comunicação, você fala, não, no meio ali da conversa, o que ele tocou ali, ou a palavra que ele ditou ali, descreveu uma coisa que só aconteceu entre eu e ele, a portas fechadas, né? Então é riquíssima essa questão aí, né? Muito bem, vamos ver a próxima pergunta em que Kardec insiste aí para deixar bem patenteada a lição. Quarta, desde que o espírito do médium há podido, em existências anteriores, adquirir conhecimentos que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele aurir nas profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução? Resposta: isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Repito, porém, ainda uma vez, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Está aí, então, o critério reiterado. Não tem jeito, tem que fazer uma análise pormenorizada para percebermos que, mesmo em se tratando do espírito do médium avançado, se comunicando, estando ele emancipado, né, em estado sonambúlico, de êxtase, em transe, é possível distinguir, embora fique ali uma interrogação a princípio da feita que o espírito do médium pode ser avançado e pode ter aurido diversos conhecimentos em vidas passadas que ele só exprime estando nesse estado sonambúlico, emancipado. Pois não, Eric? Não, exatamente. O médium em estado sonambúlico, em estado estático, né, ele pode falar coisas que ele adquiriu em vidas passadas, né? E aí você vai achar que é um espírito falando, mas na verdade é o médium sonambúlico. Na verdade é o, quer dizer, na verdade é o sonâmbulo, né? E aí como você distingue? Realmente só analisando, né? Estudando longamente, né? Por exemplo, quando a comunicação ela vem espontaneamente, né? Sem que o médium estivesse pensando naquilo, né? Já mostra que tem uma causa estranha ali, um agente estranho ali. Então, se você estudar, você vai ver que realmente tem casos em que realmente não tem como ter dúvida que é um espírito, não é a comunicação do próprio espírito do médium. É um Lembrando, desencarnado. Pois não, Cláudio? lembrando também que, como a experiência já de alguns anos lidando com médios, inclusive dentro da família, não é. Como é que a gente vai tentar explicar isso para vocês? Há um folclore aí, que acredito eu que até é uma das causas da pouca, vamos dizer assim, de poucas pessoas procurarem a doutrina seriamente, é de acharem que os espíritos podem falar e fazer tudo o que querem. Tá? E vejam bem, mesmo na comunicação do próprio espírito do médium, que provavelmente tem conhecimentos maiores do que utiliza agora na sua encarnação, há questões, ou não sei como é que a gente vai explicar isso, sei lá, existem leis no universo aí que nós não conhecemos, e na parte espiritual parece que elas são quase que instantâneas, não se pode fazer o que quer a hora que quer. Tá? O critério, por exemplo, de Kardec aí, da doutrina, para as reais comunicações, das reais reuniões mediúnicas sérias, é a utilidade. Então, os espíritos, sejam o próprio espírito do médium, com o seu acabouço passado de conhecimento, e os espíritos comunicantes que ali estão para se comunicar, eles vão falar de coisas úteis. Não é, como se diz assim, ao léu as coisas, não. E, infelizmente, tem esse folclore no meio aí, de que não vamos mexer com os espíritos, porque os espíritos vão falar coisas aí
Se fosse assim, esse mundo seria uma loucura. Ô, Cláudio, isso se dá também com os amigos sonâmbulos. Eu, particularmente, eu me associo a alguns grupos que são de sonâmbulos, mas numa corrente não espírita, uma corrente eminentemente quase que materialista. Então, para eles, o sonambulismo é um estado de sugestão, né? Sugestionável. Então, nós temos o convite feito a eles, né, para que se permitam experienciar e perceber, né, até onde podem ir nesse estado sonambúlico, para que eles então vejam que a mediunidade é um fato da natureza também e que eles poderiam, independentemente de uma sugestão, exteriorizar coisas instrutivas e perceber outros seres, como às vezes acidentalmente, aliás, acontece, mas que são considerados produtos de alucinação ou da sugestão, né? Mas então é isso, é uma abertura que deve haver a experimentação. E aí nós vamos ter como hipótese, ao menos, essa possibilidade aí que nos mostra, se bem observada, que se trata de um ser espiritual que se manifesta, seja o sonâmbulo, seja o desencarnado. Vamos à quinta questão. Ainda nesse mérito, pediria ao Eric que ajustasse o texto. A quinta questão diz o seguinte: as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? Resposta: sempre não, pois um espírito que não o do médium pode ser de ordem inferior a deste e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual, não raro, diz coisas muito boas. Então vejam aí, Cláudio e Eric rompendo esta resposta, essa instrução dos espíritos superiores, com esse preconceito que se coloca por baixo do rótulo animismo. O espírito do médium pode ter coisas muito interessantes a dizer e, como tal, deve ser respeitado como uma fonte de utilidade moral, né, ou de progresso intelecto-moral, não é mesmo, Cláudio? Olha, isso é tão natural e tão constante. A gente tem uma médium no grupo aqui que ela tem essa facilidade. Algumas vezes, como a gente trabalha com conhecidos, com um pequeno grupo familiar, então se convencionou assim, não se tumultua a reunião por nenhum motivo. O médium geralmente escreve, passa para mim quando eu estou dirigindo a reunião, e muitas vezes ela está se dirigindo a algum outro membro do grupo, algum outro médium do grupo, mas falando de alguma coisa pessoal, um recado, por exemplo, para você ficar tranquila, para você ficar bem, que tudo vai dar certo. Quando a gente analisa aquela utilidade daquele recado, daquela comunicação, e pergunta para a médium, ela falou: olha, isso não veio de espírito nenhum. Isso é uma sensibilidade minha a respeito de como eu acredito que a pessoa está ali. Ela não está bem e acho que esse recado é para ela. Então você vê que possivelmente o próprio espírito do médium em questão tem capacidade, às vezes, para observar o estado emocional do outro que está ali na reunião e passa esse recado, essa comunicação, na maioria das vezes é um alento, uma espécie de força moral ali para que a pessoa fique tranquila,
E a gente analisa aquilo e geralmente repassa para a pessoa que foi indicada. Mas é bem patente o médium dizer, olha, isso não veio de espírito nenhum. Isso é uma coisa que eu senti aqui, porque eu acho que a pessoa está precisando ouvir isso. Eu acredito que entre dentro dessa questão aí, desse médium, que tem essa capacidade aí. Veja, isso de fato tem várias nuances, né, Cláudio? Agora, essa questão aqui fere especificamente ou especialmente o médio sonâmbulo, né? Porque nesse caso do médio sonâmbulo é que é mais difícil distinguir e as pessoas geralmente nessa situação desvalorizam a priori, né, aquilo que venha do espírito do médium, o espírito encarnado. E ele pode ser superior que muitos desencarnados que se comuniquem merecem o nosso respeito, a nossa atenção, inclusive para aconselhamento do próprio grupo. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas têm preconceito e acham que só porque é um espírito desencarnado que vai ser evoluído, né? Muito evoluído. E não é assim, às vezes o encarnado é mais evoluído do que o desencarnado, né? Então, às vezes, o médium, no estado sonambúlico, dá melhores comunicações que um espírito encarnado que é muito imperfeito, né? Então, isso é um preconceito que é preciso desmistificar realmente. Inclusive, tem aqui a Ana Cristina Lima, ela pergunta: o espírito do médium pode se apresentar em desequilíbrio numa reunião mediúnica, necessitando de esclarecimentos e estar em equilíbrio devido ao véu do esquecimento na encarnação atual? Vocês têm alguma colocação sobre isso? Sim, não há de se fazer nenhum tipo de consideração especial, porque se trata de um encarnado. Ele é um espírito como outro qualquer. O que se distingue são encarnados e desencarnados. Agora, os encarnados, quando se emancipam, eles se equiparam, pelo menos em boa parte, ou na maior parte, ao estado de um espírito errante, não é? E com todas os atributos que são próprios dessa sua condição existencial. Então, o espírito do médio teve vida passada, teve. O espírito do médio traz imperfeições acumuladas, traz. O espírito do médio pode estar atravessando uma dura expiação, pode. Ele pode estar obsediado, sim, às vezes pode estar obsediado. E o que se faz com ele? O que se recomenda a qualquer médium nessa situação. Nós vamos ver um capítulo especialmente dedicado ao tema. Esse médium, quando numa obsessão grave, ele precisa ser orientado, tratado, né, especialmente. Mas não porque é um espírito, mas particularmente porque, enquanto encarnado, ele está mais suscetível a esse processo de obsessão, né? De subjugação, de interferência mais drástica de outro ser sobre o seu livre-arbítrio. Quando ele é desencarnado, ele é mais livre, seja na sua imperfeição, seja na sua virtude. Quando encarnado é que a obsessão é uma patologia que precisa de tratamento. O Rui foi correto aí. E, Ana Cristina, a gente pode dizer de experiência própria que isso é comum, porque o médium, por mais que seja estudado, educado, dedicado e tal, é um ser humano normal que está passando aí para suas questões pessoais. Então, muitas vezes, o médium, a pessoa do médium traz, entre aspas, a naturalidade do esquecimento do passado. E
em desequilíbrio, o espírito pode estar ali. E realmente as reuniões mediúnicas não servem só aos desencarnados, servem aos encarnados aí presentes, no sentido de que seus espíritos também vão ser auxiliados. Muitas vezes nós participamos de reunião, vamos dizer assim, com o coração partido, com preocupações tremendas, mas fazendo a parte que nos cabe da responsabilidade do grupo, e muitas vezes espíritos amigos identificam esse nosso desequilíbrio ali e nos auxiliam muitas vezes até sem que ninguém saiba. Às vezes um recado geral ali está sendo direcionado para um ou outro ali que está naturalmente tranquilo ali, entre aspas, no seu dia a dia, mas o seu espírito está em turbulência por situações, como o Rui colocou aí, até mesmo, às vezes, de obsessões ligadas a questões do passado e tal. Então, isso é quase que natural em reuniões. Isso vai sendo sanado, a gente já acompanhou muitos casos aqui, à medida que a pessoa, o seu espírito e a pessoa atual se esforce para se melhorar moralmente. Sobre isso, Cláudio, da nossa experiência, nós temos como mais comum, em uma palavra, a culpa. A culpa como sintoma desse desequilíbrio ou desajuste que o médium sonâmbulo exterioriza durante a sessão e que carrega inconscientemente na vida diária, né? A pessoa está um pouco angustiada, um pouco entristecida, sem motivo, sem conseguir entender por quê. E aí se descobre, no momento em que ela está emancipada, perdão, que se trata de uma culpa remanescente, né, da erraticidade, por ter reconhecido uma falta grave, não é? Por ter se arrependido e por ter, então, um sério compromisso de reparação, pode trazer esse traço da culpa. Não é? Muitas vezes, a gente já presenciou isso também, para aprofundar um pouco mais o assunto, esse médium ou o espírito desse médium é chamado a atenção pela comunicação de um espírito na reunião, que mesmo não o reconhecendo, já que ele hoje tem outra roupagem física, toca no assunto em que talvez ele esteja ligado nos erros do passado com esse ser. Então, as reuniões mediúnicas hoje é uma pena que você não tenha psicólogos, psiquiatras, pessoas esclarecidas com conhecimento doutrinário que teriam um arcabouço de conhecimento, de observação e de aprendizado imenso nessas duas situações, tanto do depoimento dos espíritos desencarnados, quanto as situações que alcançam os encarnados que ali labutam, vamos dizer assim, para se melhorarem também. É muito rico as nuances de uma reunião. Isso aí. Temos mais alguma outra pergunta? Muito Não, foi só interessante. essa. Queria agradecer a Ana Cristina, muito interessante, não é? A sua colocação aí para o nosso estudo de hoje. Muito bom. Amigos, eu gostaria de sugerir, já que o nosso programa está programado para 1 hora, que interrompêssemos nessa quinta questão, porque a sexta é outro ponto fundamental, então poderíamos deixar para examiná-lo com tranquilidade no começo da nossa próxima sessão de estudo. O que acham? Perfeito, perfeito. Mas Perfeito. então é isso. Vocês têm mais uma colocação a fazer?
Acho que virão aí, com as próximas questões, mais aprofundamento, mas é excelente essa questão aí. Cuidar das questões do próprio médium nas reuniões é uma coisa que está, infelizmente, relegada aí ao esquecimento no meio. Eu gostaria de retomar rapidamente, neste momento final, a mensagem que tivemos aí en passant da possibilidade não apenas do espírito do médium se comunicar, mas dos espíritos encarnados, de um modo geral, se manifestarem, tanto espontaneamente, como por evocação. Não é? Isto não tem sido, depois de Kardec, muito colocado em prática, salvo raríssimas exceções. Não é? E isto era uma prática vulgar, corrente, ao tempo de Kardec, conforme a metodologia espírita. Não por curiosidade, não por mero divertimento de ver algum amigo, algum parente, algum espírita à distância se comunicando, mas diante dessa clara instrução quanto à lucidez sonambúlica, que nós encarnados em transe, num estado sonambúlico, num estado superior estático, nós permitimos aos outros nos estudarem no nosso grau máximo de lucidez, né, que não corresponde ao usual da qualidade encarnado. Então, isto pode ser uma fonte de importantes orientações, de importante utilidade, não é, Cláudio, para o nosso aprimoramento intelecto-moral, porque encarnados ou desencarnados, todos somos espíritos, cujo papel, cuja posição em determinados dramas, em determinados contextos, é fundamental. É fundamental para depor, é fundamental para ajudar, é fundamental para incentivar, para consolar, para esclarecer. Então, nós temos que realmente deixar bem claro hoje que a evocação de encarnados, assim como a comunicação do espírito do médium, são fenômenos importantíssimos e que não podem ser menosprezados. De maneira nenhuma. É uma pena que isso tenha sido relegado ao esquecimento aí, mas que se pode, quem sabe no futuro aí, trabalhar mais com médiums nessa qualificação de sonambúlicos, parece que foi esquecida do meio, né? Enfim, vamos trabalhando. Infelizmente a evocação foi esquecida, né? Que a gente vai ver no capítulo 25. E não se evocou mais nem desencarnado, muito menos encarnado, né? Que era uma prática que Kardec fazia, evocar o encarnado, né? Para ver o estado dele. Então, infelizmente, né? A evocação foi renegada, né? Mas espero que possamos no futuro voltar, né? Com os grupos familiares a essa prática da evocação. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer ao Rui, ao Cláudio, a todos que estão assistindo. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima. Até lá, amigos. Boa noite.